Bom, olhando essas fotos aí, a gente começa a lembrar de algumas coisas. Da Avenidinha, Avenida Alfonso Guimarães. Antigamente, nos anos 60, era uma rua sem saída, onde as crianças brincavam muito. E isso foi mudando, abriram uma saída para a rua. Era uma rua de pouco movimento, mas isso foi mudando, não passava ônibus. Com o passar do tempo, virou uma movimentada rua de trânsito pesado, muito ônibus nos dois sentidos. A casa, número 279, era uma casa antiga, de construção boa. Era uma casa antiga com vários remendos, uns puxadinhos. E o interessante é o seguinte, porque ficou uma casa muito grande, mas apesar disso era uma casa que as pessoas se sentiam apertadas nela. Uns cômodos muito pequenos, um banheiro minúsculo, uma cozinha muito pequenininha. Mas tinha um quintal grande. O quintal é realmente espaçoso, tinha pé de goiaba, tinha um pezinho de mexerica, tinha uma hortinha com pelo menos uns pés de couve, algumas plantas medicinais, hortelã, elevante, acho que capim-cidreira também, acho que tinha mais algumas coisas. Tinha umas galinhas que faziam a alegria da criançada, que gostava sempre de jogar couve para as galinhas, jogar folha de chuchu para as galinhas e sempre com muito medo do galo. O galo era sempre muito temido. Falar da casa da vovó Ana meio que se confunde com a minha própria noção de memória, os meus primeiros registros. Acho que a grande parte das minhas memórias da minha primeira infância estão associadas a essa casa. Isso desde questões sensoriais, os cheiros, as luzes, a diferença de iluminação dos ambientes dessa casa, às vezes muito escuros, às vezes em penumbra, às vezes super claros. E o barulho da rua, o trepidar da casa por conta da circulação dos veículos mais pesados. Isso porque antes a rua era toda de paralelepípedo, então se sentia muito essa vibração nessa casa que foi construída antes mesmo de que o tráfego fosse tão intenso por ali. E além disso, todas as questões do revestimento da própria casa, os ladrilhos hidráulicos de várias cores e padrões diferentes. E eu achava todos tão lindos e ficava fascinada por essa variedade e essa profusão de padrões que a casa tinha. Também por ter sido construída em épocas diferentes e como uma sensação meio de remendos e isso. E, bom, isso muito sensorial e, na verdade, tudo se mistura muito, é uma sensação sinestésica, né, entre todas essas questões que eu enumero, mas também tem muito a ver com memórias de momentos, lembranças muito claras, tanto da casa quanto da parte externa da casa. Eu sempre penso muito na árvore que
que fica até hoje, na calçada, em frente à casa. Era uma árvore bem grande, frondosa, e numa determinada época do ano caíam muitas folhas grandes e a vovó não achava ruim, porque ela tinha que varrer toda aquela folharada que caía, mas eu adorava, porque elas ficavam bem sequinhas e pisar nelas era um prazer muito, muito maravilhoso e de crocância, e que até hoje eu gosto bastante de fazer isso. E uma das memórias mais vívidas que eu tenho é de me enfiar no meio da cortina que ficava na janela da frente da casa. Era uma cortina branca, meio creme, muito pesada. Eu lembro do cheiro, do peso, da textura. E associo muito essa memória com a espera da chegada de algumas pessoas na casa. Eu adorava visita, então a cada vez que eu sabia que estava para chegar alguém, ir e voltar dessa janela era uma coisa que eu fazia freneticamente. E eu esperava, às vezes, meus pais, meus tios, meus primos, com essa ideia de fazer alguma atividade nova, brincar e receber a pessoa na casa. A casa do seu Maia era a maior da rua, 3 lotes inteiros. Sempre me deu a ideia de solidez e qualidade, e nunca foi modificada. Eu olhava para ela e pensava, tudo aqui é para durar para sempre. O mármore, o chão vermelho, a porta de ferro. Aquela escadaria era imensa para uma criança. E a gente não podia ir muito lá em cima, porque era escritório do Sr. Maia. Sofá de couro, móveis de madeira, sólida e escura. A gente tinha um pouco de medo dele. A comida da Dona Ana sempre muito cheirosa. Aquele arroz branquinho e aquele café ralo de gente do interior. E tinha o quintal, onde havia um quarador enorme de roupas. Parecia uma cama elástica, mas de arame. E Graça Maria chegava da aula e ia para o TEC, Terreiro Esporte Clube, para ficar bronzeada. Naquela época isso era super importante. Meu sonho era morar na casa do fundo, onde uma senhora muito simpática morou muito tempo. Depois ficou desalugada, mas era toda mobiliada. Eu entrava lá e achava o máximo uma casa toda mobiliada daquele jeito. Era linda. Na casa para aluguel da frente morava a Dona Sebastiana, o marido e o filho. Foi quando conhecemos a Gleice, namorada do Mazinho, que foi minha amiga por muito tempo. Hoje, ela já é avó e minha amiga no Facebook. A Zildinha e o Ricardo também moraram nessa mesma casa logo que se casaram. O Zé Carlos tinha um Fusca azul e de vez em quando nos levava para casa dando carona. Vindo do grupo escolar Barão de Macaúbas, ali na floresta. Ele adorava o Creedence e colocava o som bem alto no carro enquanto dirigia. E a pasta da Greicinha era pesada, um chumbo, mas ele nunca carregava para ela. O bolo da Dona Ana foi o primeiro que eu comi que levava maisena também. Ele era super diferente, uma delícia. E às vezes a gente ia para a casa da Grace ouvir música. Naquela época, o Gonzaguinha tinha lançado um disco que fez muito sucesso. E a gente ouvia a mesma música umas 1000 vezes. Até hoje eu faço isso. E as galinhas sempre estiveram por lá, desde que eu me lembro. O terror da Graça Maria. Um corredor que ia da porta da rua até a copa tinha umas janelinhas com basculantes, ou grade, e eu era doida para espiar a casa do lado, do seu Toninho, mas eu era baixinha. Nunca consegui fazer isso. E o Ricardo subia nos muros e telhados para soltar papagaio e fugir das correadas. Sempre foi terrível. Mas havia algumas coisas que aconteciam naquela casa, e na minha, do meu avô, na verdade, que eu adorava. A gente ouvia o apito do trem quando já estava deitado à noite. E quando passava um caminhão pela rua, as 2 casas tremiam. E na frente de ambas havia a mesma árvore, que tinha frutos que pareciam bolinhas e que se colocavam na água dava espuma. A placa com o nome do seu Maia eu nunca vi em nenhuma outra casa da rua. Muitas lembranças boas, sabe? Quando a casa foi demolida, um pedaço da nossa infância estava ali. Naqueles tijolos, naquelas pedras. O mais importante é que aquela casa foi o palco da solidificação da minha amizade com sua mãe, que demolição nenhuma no mundo derruba. Ah, saudade da minha casinha velha. Nasci lá.
A parteira foi a minha avó. Casinha, forma carinhosa de chamá-la. Na verdade, ela ocupava 2 lotes grandes que pareciam 3. Na opinião de alguns invejosos, era um pombal. Ela nasceu pequena e cresceu bastante após reformas. Quando nasci, lá pelos idos dos anos 60, ela já era como era, pouco antes da demolição. Como foi remendada, seus cômodos eram bem desproporcionais. Tinha um único banheiro muito pequeno para uma casa tão grande. E havia um quintal enorme. Lá, meu irmão Zezé cuidava dos seus diversos bichos de estimação. Galinhas, galo, peru, pato, marreco, coelho, porquinho da Índia e até pavão. Ele teve cachorrinhos também, o que eu nunca pude ter. Até piscina para os patos havia nesse quintal. A nossa rua era, e continua, curta e larga. Chamam-na Avenidinha e tem nome de poeta, Alfonso de Guimarães, com PH e tudo. Sempre achei isto chique demais. Os 2 grandes lotes eram ocupados por 3 casas. Aqui morávamos e 2 que eram alugadas. Passaram por lá inquilinos, queridos amigos. Infelizmente, hoje não temos mais contato com eles. Assim como a casa, eles se foram. A vizinhança era antiga e havia muitos eventos que nos aproximavam. Quadrilhas, peladas, festas de aniversários e natalinas, queimadas, bolinhas de gude, finca, rouba-bandeira, mente alta. Era uma farra. Nossa rua era uma pequena cidade do interior, onde todos se conheciam, se respeitavam e se protegiam. Nesta casa, nesta rua, fiz as minhas melhores amizades, as quais mantenho até hoje. São pessoas queridas, preciosas demais para mim. Durante um tempo, minhas filhas moraram nessa casa e puderam aproveitar parte daquilo que vivi na minha infância. Acho que elas também sentem saudades desse tempo.